Bom, última lâmina, aqui na sequência de degenerações. Mais uma vez vamos tentar descobrir aqui que lâmina, que corte histológico a gente está olhando, que órgão que a gente está. Então, a gente vê aqui uma grande estrutura vascular, tá? Com tecido conjuntivo, algumas áreas aqui nitidamente de tecido conjuntivo e, lá, aumento maior. Então a gente vê que é um tecido rico em células mononucleares, apresenta essas trabéculas aqui de tecido conjuntivo, né, com estrutura vascular grande. Tá? A gente já observa algumas células grandes aqui, que são macrófagos. Tá? Então a gente está olhando aqui um corte histológico de baço. Tá? E nesse caso, aqui, folículo linfóide com arteríola, folicular, mais uma aqui. Então nós temos polpa branca, né, o folículo linfóide do baço, e essa outra região aqui, que vai ter macrófagos, seria a polpa vermelha. Olhando esses macrófagos bem de perto, a gente vê que eles são grandes, tá? E que o citoplasma deles é bem pronunciado. Tá? O núcleo normal está deslocado para a periferia. Tá? O núcleo sem alterações e o citoplasma grandão, não muito homogêneo. Tá? E o que a gente está observando aqui é um corte histológico de uma doença de origem genética, chamada doença de Gaucher. Tá? Nessa doença, o paciente apresenta uma deficiência, um defeito genético no gene de uma enzima, tá? A cerebrosidase, que quebra lipídios, fosfolipídios, os cerebrosídeos, que nada mais são do que fosfolipídios ali na cadeia de quebra de fosfolipídios de membrana, e isso ocorre de maneira intensa no baço, né? Uma das funções dos macrófagos no baço é fagocitar hemácias e degradar essas hemácias velhas e reciclar o seu conteúdo. Nesse processo, membrana plasmática é reciclada, quebrada, e nesses indivíduos, esses fosfolipídios, eles param o processamento num determinado ponto, levando esse acúmulo de lipídios no interior do citoplasma de macrófagos. E não só de macrófagos, mas nessa doença ocorrem lesões do sistema nervoso central por causa desse defeito. Mas, do ponto de vista histológico, isso é bem fácil de ser notado aqui no baço. Tá? Uma coisa importante é que, apesar de a gente estar olhando uma doença de origem genética, tá? Esse processo ainda assim é considerado uma degeneração. Tá? O processo é reversível. Se você trata esse paciente com a enzima, tá, produzida em laboratório, a cerebrosidase, todo esse processo se reverte. Tá? Então essa é a forma de se tratar essa doença. Aliás, foi a primeira doença a ser tratada com uma proteína, uma enzima produzida de forma recombinante em laboratório, em bactérias, tá, injetada no paciente, então revertendo esse quadro. Tá? E o aspecto histológico, morfológico, microscópico que vocês têm para observar é justamente isso, observar esses macrófagos grandes, tá, que muitas vezes parecem peça de quebra-cabeça, tá, a forma como eles se encaixam uns nos outros, tão grandes que eles ficam. Tá? Aqui novamente, então, a gente observa isso por toda a lâmina. É fácil encontrar, esses macrófagos são bastante evidentes no parênquima esplênico. Tá? Então, essa é a lâmina com a última degeneração que a gente tem para apresentar para vocês. Corte histológico corado com hematoxilina e eosina, corte de baço,
o diagnóstico é doença de Gaucher. Mais uma vez, para estudo de vocês, fica aqui embaixo nos comentários, na descrição desse vídeo, o link para Lambda. Ok? Não deixem de tirar suas dúvidas. Um bom estudo.